aí, ela já está aqui, né? Com mais informações, com mais conscientização. Doutora Gisele Barbosa. Boa tarde, doutora. Boa tarde, Ana. Boa tarde, ouvintes. Tudo bem, gente? Bem-vinda a mais uma semana, né? Obrigada. Mais uma semana, graças a Deus. Né, às 18 horas, gente. Tá acabando o dia. Acabando o dia. Como passa rápido, né? Graças a Deus, em alguns momentos é bom, né? Você sabe que isso do dia é muito importante da gente perceber o nosso dia, né? Isso. Eu lembro quando eu escrevi lá o meu livro, tem uma parte do livro que fala se você tem um dia produtivo ou fugitivo, né? O seu dia foi produtivo, você realmente, né? No final do dia é importante a gente fazer esse balanço, né? Como foi o meu dia, né? Ou foi aquele dia que você quer esquecer, aquele dia fugitivo, que você, assim, não parou para pensar como foi o seu dia. Então é importante a gente parar no final do dia e pensar, nossa, o que eu fiz hoje, né? Como que foi hoje o meu dia? Que desafios que eu realmente enfrentei? Que desafios eu venci? Que coisas que eu vou levar para o dia seguinte? Né? E a gente não para pensar nisso. A gente não para pensar no nosso dia, né, gente? Quando a gente fez um dia produtivo, a gente tem a sensação de que passou rápido, né? Rápido, Sim. né? E quando o dia foi aquele marasmo, parece que ele não acaba. Então, eu acho, por isso que eu te falei, graças a Deus, porque a gente tem essa sensação de que dever cumprido, que deu tudo certo, mesmo que deu alguma coisa errada, mas no final deu certo. Exatamente. E esse momento do conversar, né, que é um dos objetivos do nosso programa, é parar aqui, tomar um cafezinho, conversar um pouquinho, né? Transmitir para as pessoas uma coisa boa. Exatamente. Né? Nesse momento, às vezes o dia foi tão pesado para a pessoa, né? E a gente quer que vocês sintam que a gente está aqui para ajudar e a gente quer que vocês se sintam bem. É isso mesmo, né? E vamos para mais um bate-papo, né, Gi? E hoje o nosso tema é um tema, assim, forte, né, Gi? Mês da Mulher. Mês da Mulher. Então, hoje nós vamos falar de corrimento, né? Corrimento vaginal? Corrimento vaginal. Isso. Então, você que está nos acompanhando, semana passada falamos da infecção urinária, né? Super Como foi importante essa conscientização? Isso. Quantas mensaginhas nós recebemos, as pessoas agradecendo essa informação. E hoje, você que está nos acompanhando, nós vamos falar sobre corrimento vaginal. É algo, gente, que a gente volta naquilo, né? Da gente se perceber o seu corpo, perceber as suas emoções, perceber o que você realmente está sentindo, porque o corpo fala, né, Gi? O corpo fala e o corpo demonstra, pede socorro. Pede socorro, o corpo grita, né? Muito bem. O corpo grita, às vezes, até através de secreções. Exatamente. Então, vamos lá. Quando que esse corrimento vaginal pode indicar uma doença, doutora? Ana, geralmente está relacionado à cor. Tá. Né? Então, a vagina, ela é naturalmente úmida. Ponto, gente. Não adianta achar que a vagina vai ser seca. O natural dela é ser úmida. Ser seco, vagina seca, dá dor. Tá. Então, o ideal e o natural é ser úmida. Então, é natural chegar no final do dia com uma umidade, tanto na calcinha, na vagina, super natural. Então, quando você vê uma mudança de cor, uma mudança de odor, então um cheiro não característico, é aquele suor da vagina natural. E uma mudança também cor, odor e da textura, né? Então, apesar de que a textura também varia conforme o ciclo menstrual dessa mulher. Mas mulheres, por exemplo, que não têm mais ciclo menstrual, têm uma visualização melhor desse tipo de infecção. Então, elas não têm mais ciclo, então não tem a variação hormonal. Começa a ter uma secreção diferente, é mais fácil para ela perceber que é uma secreção que não é ideal. Interessante isso, né? Porque você tem que observar o seu corpo. Exato. Né? Assim como na semana passada nós falamos do xixi, né? Da importância da cor do xixi, de olhar. Exato. A mulher também precisa olhar realmente para você, perceber realmente você, como que é necessário. Não é tirar a roupa assim, olhar, olha a sua calcinha, né? Olha como é que tá. Porque é importante você se caracterizar essa secreção. E quais as principais causas desse corrimento, doutora? Bom, a principal causa é como se fosse a infecção urinária. A principal causa é exatamente nossa própria anatomia. Tá. Então, a gente tem o canal vaginal, ele é totalmente próximo ao períneo. Então, a gente tem uma facilidade maior dos nossos micro-organismos que convivem com a gente entrar em contato nesse canal, ou micro-organismos externos através de processo de relação sexual. Então, os micro-organismos que são do nosso próprio organismo, eles têm essa possibilidade de tentar nos invadir, nos contaminar, se multiplicar, na verdade, se a gente tem uma baixa imunidade. Então, como é que abaixa essa imunidade, ou regional, ou do próprio organismo?
Da região está relacionado a ficar muito aquecida. Então, tecidos, como eu falei da outra semana, né? Tecidos da calcinha, como jeans. né? A calcinha tem que ser de algodão, uma calcinha respirável. Tá. Então, a parte de tecidos, usa roupa muito apertada, né? Aquelas roupas apertadas também promove uma dificuldade dessa respiração. Essas bactérias ou fungos aproveitam essa situação para se multiplicar e pode causar corrimento. E também está relacionado à infecção por parte sexual. Então, a relação sexual sem o uso do preservativo promove a entrada dessas bactérias que não são do nosso meio organismo para esse canal vaginal. E o canal vaginal é super ótimo para se fazer bichinhos, porque é úmido, é quentinho e o micro-organismo aproveita e se multiplica. Tá. Então, a gente tem vários tipos de micro-organismos que podem fazer isso. A cândida, ela é nossa natural, nosso bichinho de defesa, mas ela pode se multiplicar, que é um fungo, pode fazer um corrimento mais esbranquiçado, um corrimento que parece uma natinha de leite e tem um cheirinho como se fosse um leitinho azedo. A gente pensa em cândida, tem que buscar um médico para tratar, tá, gente? Não adianta ficar fazendo aquelas coisas de internet, não. É verdade, né? O segundo corrimento, que é natural, de bichinhos nossos naturais, mas que aproveitam a imunidade baixa, é relacionado ao Gardnerella. A Gardnerella é uma bactéria e ela pode fazer esse tipo de infecção, quando baixa a nossa imunidade local. Então, o que ela faz? Ela faz um corrimento mais acinzentado. Aí vem, gente, nada de nojinho, tá? O cheiro é de peixe podre, tá? Principalmente na hora da relação. Então, vem aquele cheiro, a pessoa tá tendo relação, fala, nossa, que cheiro estranho que tá saindo daqui. Pode ser a Gardnerella que tá multiplicando fora do que seria o ideal. E o terceiro, e os dois casos relacionados à parte de sexualidade, né? A gonorreia, sim, né? Famosa gonorreia antiga, né? A gonorreia e o tricomonas. E a clamídia, na verdade, são 3. O tricomonas dá um corrimento meio amarelado, não é tão intenso, mas é uma coceira intensa. É uma coceira diferente. Então, a pessoa tem vontade de pegar uma escova de cabelo. Sabe aquela escova de cabelo que tem as hastes todinhas em volta? Dá vontade de pegar e fazer assim lá dentro, de tanta coceira. Não façam. A gente pensa em tricomonas. Olha. Isso. A clamídia já é uma coisa assim, exacerbante, então parece um pus. Então é muita quantidade de corrimento amarelo, muita quantidade, e a pessoa sente dor para fazer xixi, né? E a gonorreia é uma quantidade não tão grande de corrimento, um pouco amarelado, esverdeado e também tem dor para fazer xixi. Todos esses casos que são mais intensos, sempre procurar auxílio médico para poder fazer o tratamento. E se perceber, né, gente? Tem Como que é se importante olhar, isso. né? Até durante a relação sexual, você vê, né? Você tá tudo bem, tá dando tudo certo, a secreção tá ok. Porque a gente tem que se sentir bem, né? Pra tá tendo aquela relação. Se tem alguma coisa errada, tem algum cheiro estranho, tá uma secreção estranha, para tudo e vamos no médico para reavaliar. Exatamente. E você que está nos acompanhando, às vezes pensa assim, ai, Ana, que programa, que nojo, né? Falando essas coisas. Não, gente, não é nojo, é consciência, né? Nós precisamos ter essa consciência, né? E um dos objetivos do nosso Talk Coffee é exatamente isso, é um bate-papo, né? Com um cafezinho, que eu tenho que te servir o cafezinho, ai, né? Gente, Claro, o café né? Do Eduardo. O café do Eduardo, ele que patrocina. Então, assim, como é importante a gente, assim, se auto-perceber, porque é o seu corpo, gente, né? Exato. E assim, e não ter medo de buscar ajuda. Isso, né? isso. Porque muitas pessoas hoje... Obrigada, viu? Nem vergonha, né? Às vezes fala assim, mas o meu postinho só tem médico homem. Gente, qual é o problema? Ele tá como médico, não tá como homem. Então, assim, é diferente. Porque existe esse preconceito também, às vezes, né? Esse medinho, sim, né? Ou então, uma pessoa que é até mais madura, né? Pensa assim, eu não vou lá não, porque o que ele vai pensar? Né? Vai pensar ele de não vai mim. pensar nada, gente. É Claro você que tem que ir realmente se percebendo e se olhando com ternura, como a gente sempre fala, né? E vai atrás. E assim, orientação não é julgamento. Não. As pessoas têm que entender isso. Se o médico tá te orientando, olha, fulana, use camisinha, ele não tá falando isso pra te... ela não tá usando camisinha. Não, ele tá falando isso porque ele cuida de você. É um meio de pensar em você e cuidar de você. Ninguém tá pra te julgar. Pensar, o médico não tem que pensar nada. É você que tem que pensar e procurar ajuda. Exato. Né? Porque assim, nós, tanto lá na terapia, você como na medicina, quantos casos, né, que chegam pra gente, assim, de pessoas que não tiveram coragem de procurar ajuda. E depois, gente, a doença já tomou uma proporção enorme. Então, assim,
Tá tendo isso, tá percebendo? Vai ao médico. Não né? importa se é Vai homem ou buscar mulher, vai lá no ajuda. postinho, vai lá no Isso. consultório de quem você tem Exatamente. acesso. Né? Clínico geral, ginecologista, urologista, que pode acontecer com homem também, viu, Sim, Ana? com Pode. homem, isso. O corrimento uretral, né? Então procure o médico que tiver acesso fácil para você e vai lá e resolve isso logo, E porque sem pode causar sentir problema. Isso, e sem sentir a vergonha. Né? Exato. Então essa consciência a gente deve ter. Você deve procurar ajuda, você deve realmente ter a coragem. Né? O primeiro passo é você que vai dar. Né? Então, assim, como é importante. Então, no mês de março, nós estamos trazendo assuntos que às vezes você acha que é besteirinha, que é feinho, que é nojentinho. Não, gente. São assuntos de consciência para a mulher. Né? Semana passada foi tão bonito o programa, né? Infecção que a gente falou da urinária. infecção urinária. Quantas Nossa, teve pessoas muita gente que passam me perguntou, por isso? falou, eu tô passando por isso agora. Então. A minha mãe tá passando por isso. Então, se as pessoas se identificaram, e eu gostaria que você se identificasse, se você tiver um problema, procure ajuda. Né? E eu achei interessante você comentar com relação a buscar ajuda, né? As pessoas têm vergonha e às vezes é o marido que vai. O marido que vai, olha, a minha esposa tem vergonha e quando a gente tem relação tá saindo um cheiro, tal. Então, gente, não importa. Fala pro marido ir. Vai você, não importa. Pode ir até junto. Pode ir junto. Pode ir até junto. Tô com vergonha. Mas a pessoa tem que ir junto. Tem que ir. Né? Tem Isso que é ir, importante. de alguma forma, chegar a um meio de tratar. Nós estamos aí no mundo de tecnologia, o mundo de informações, mas ainda o ser humano precisa evoluir tanto, ter vergonha de se cuidar. Precisa evoluir em tantas coisas ainda, né? Ter essa coragem para poder fazer essa diferença. Mas é cultural, na sua vida, Ana. Né? Mas é cultural. A mulher tem que estar sempre reprimida dentro dos seus problemas. E não pode ser assim, né? Não pode. A gente tem que realmente tomar essa consciência, né? E a questão da prevenção seria a relação dos tecidos, né? Aliás, eu gostaria de aproveitar a oportunidade de falar da saia. Olha, pode falar. Então, como a gente vai ter hoje uma apresentação, menino, olha né? aqui, ó. Olha, gente, o programa de hoje, ele está um arraso. Ele já chegou, ele já está aqui no estúdio, Leandro Tavares, daqui a pouquinho, aqui no nosso Talk Coffee, comentando, partilhando coisas lindas. Nossa, conseguimos até trazer. Isso é importante ele trazer pra gente, né? O retorno da saia pra mulher. Exatamente. Né? Então, as mulheres pararam de usar saia. Né? Então o vestido, a saia, faz a vagina respirar. Isso evita as infecções que eu te falei, que são as que são relacionadas ao nosso micro-organismo, né? Então, é muito importante estar trazendo isso também para a mulher, o retorno da saia. Porque antigamente era a saia, Era a saia, né? O saiote, lembra, saiote. Né? Colocavam a saia, o saiote por baixo. Então isso foi se perdendo. E você vê como que a cultura, trazer essa cultura da saia de volta é importante. É lindo, né? Nada é por acaso. Nada é por acaso. Né? Tudo tem aí uma explicação. Tá vendo? Perfeito. Gi, os tipos de corrimento, assim, você já falou. Existe aquele que é o normal, a normalidade da mulher? Como eu te falei, a vagina ela é naturalmente úmida. Tá. O normal é chegar no final do dia, sim, às vezes com a calcinha suja, mas é uma sujidade de menor quantidade, uma sujidade com aquele cheirinho de vagina com um suorzinho normal. Né? Tá. A cor, às vezes, pode ser um pouco amarelada, mas você não vai ter coceira, entende? Tá. Você não vai ter toda essa relação da doença, como eu comentei. E assim, não assustar com essa quantidade. Outra coisa, às vezes a consistência, né? Às vezes ela pode variar de uma umidade como se fosse uma natinha, mas uma natinha diferente da de doença. É uma coisinha mais simples, mais leve. E às vezes pode também chegar uma clara de ovo. Por quê? Porque tem a relação da ovulação. Do período fértil. Do período fértil. Né, que essa clarinha de ovo faz com que o espermatozoide grude no óvulo. Então, se você está liberando aquilo aí, você passou para aquele período fértil. Então, assim, é natural que ele aumente, às vezes, um pouco a quantidade, mas mude a consistência. Então, sempre presta atenção no seu ciclo menstrual. Nossa, aumentou um pouquinho aqui minha secreção, mas que período que eu tô do mês? Gente, tem mulher que não sabe nem quando menstruou. Não. Isso é tão importante. Você tem o seu celular, coloca lá período menstrual. Tem aplicativos que você baixa para você saber, né? E como eu falei, as mulheres mais de idade, que não tem mais esse ciclo menstrual, elas veem com mais facilidade essa mudança da secreção. Porque não tem mais esses picos hormonais. Então elas vêm com mais facilidade. E a secreção de clara de ovo, geralmente ela é transparente. Ela não é muito amarelada, não. Aí ela já vai perceber que tá tudo bem. Se por acaso fica mais amarelado, aí não tá. Um característico de pus, aí não tá tudo bem. Errado, exato. Muito bem. Doutora Gisele, onde podemos te encontrar?
Gente, eu tenho um consultório agora. Ai, como eu sou chique. Ai, que lindo! Isso, na Horácio Neto 928, né? E o contato, o Fernando e a Márcia vão colocar abaixo do vídeo, na descrição. Isso mesmo. E eu agradeço, Ana, mais uma vez, por mais uma semana. Graças a Deus, a gente tá junta. Estamos aí. E agradeço a oportunidade de conhecer também o Leandro. Ai, já chegou, tá todo chiquetoso. Eu conhecia ele antes de conhecer. Hoje o programa tá só em movimento. Isso, eu adorei e muito obrigada, gente, mais uma vez por estar me ouvindo e espero que as orientações ajudem vocês. E continue conscientizando tantas pessoas, né, doutora? Verdade. Como é importante também a sua missão. Obrigada, né? gente. Gratidão, viu? Beijo, Boa gratidão. semana, até semana que vem. Obrigada, Ana. Beijo. Beijo, amada. Que delícia, né, gente? Coisas boas a gente deve multiplicar. Então, você que está nos acompanhando aqui na Rádio Mídia, curta lá, vai visitar o nosso Instagram, Rádio Mídia On. Quantas coisas lindas e bonitas aí a gente tem pra você.